sorte das crianças após a morte. Esse estudo também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Que a misericórdia do Cristo possa estar conosco, que possamos ter uma noite de muita paz, de muita harmonia, e recebam todos dessa casa tão amada, tão querida por nós, o abraço dos irmãos da Associação Espírita Fraternal. Nessa noite, nós resolvemos falar sobre um assunto que sempre nos causa dor, sofrimento, que nos causa algum tipo de pensamento quando se fala na sorte das crianças após a morte. O desencarne de uma criança, seja em tenridade ou nos primeiros anos de vida, na primeira, segunda infância, não importa. Sempre nos causa uma tristeza, um abatimento, uma preocupação. Porque vem à nossa mente, por quê? Porque é algo tão duro, que é natural, a morte faz parte, mas por que então tenridade? Porque no início da caminhada, muitas das vezes nem começa a iniciar essa caminhada e há um natimorto. E aí, ficamos sem respostas, ficamos preocupados. De outras maneiras, também buscamos, para aqueles que são espíritas, que professam a doutrina dos espíritos, sabem muito bem que existe alguma coisa por trás dessa situação, pois que o Pai é soberanamente amoroso, misericordioso e justo, mas ainda não deixamos de sentir, porque isso faz parte, do nosso arcabouço. Tanto que é muito interessante, quando alguém perde seu marido, sua esposa, existe um nome, é viúvo ou viúva. Quando um filho ou uma filha perdem os pais, eles são órfãos, mas não existe, para o contrário, para aquele que perde uma criança, que perde seus filhos, nenhum tipo de nome, porque foge até mesmo à cronologia da vida, foge ao cronograma, do tempo, porque o normal era aqueles que nasceram primeiros, lógico, se não sofrerem acidente, não acontecer algum outro problema, uma situação, mas a lógica é que aquele que tem 80, 70, 60 vai partir à frente daquele que tem 30, 20 anos, pelo menos seria assim. Mas com as crianças a situação fica até mais complexa. E esse assunto, ele já vem com toda uma carga, até mesmo antes do Cristo, muito antes do Cristo estar conosco, nas sociedades, nas civilizações antigas, havia uma dúvida do que acontecia com as crianças, porque não tiveram tempo de fazer o bem nem o mal, dentro da visão de bem e mal que aquelas sociedades também estavam começando a desenvolver. Tanto que, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, dizia que aquela criança não teria o acesso ao paraíso, ao céu, porque não era o melhor momento, porque faltava alguns elementos, mas também não merecia nenhum tipo de castigo ou punição para ir para o inferno, ou o nome que se desse à época, de acordo com a civilização, Hades, ou outros nomes que existiram, porque ela também não tinha feito mal, e ela ficava então num limbo. Os anos foram se passando, Jesus veio à Terra e o advento do Cristo vem trazer novas visões. As religiões pós-cristãs começam a desenvolver e dizer o seguinte: se a criança foi batizada, já está no reino dos céus. Não é um anjo, porque os anjos são criaturas especialmente criadas por Deus para que assim pudessem fazer a ligação entre o céu e a terra. Mas as crianças batizadas estão no céu, já está garantido. E aquelas que não estão batizadas estarão no limbo, mas poderão ser abençoadas e chegar ao céu. Bom, mais à frente, a própria Igreja Católica, com Bento XVI, faz elaborar um documento de 40 páginas e um estudo de mais de 3, 4 anos, chegar à seguinte conclusão: não, as crianças não podem responder pela falha ou erro dos pais, e mais, as crianças que
morreram em eternidade, ainda que sem o batismo, estão salvas também e estão no céu. Porque Jesus tinha predileção pelas crianças. Tanto que, em determinadas passagens, ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as impedis. Porque o reino dos céus é para aquelas que se assemelham, é para aqueles que se assemelham. Interessante essa colocação de Jesus. Se a gente falar dessa maneira, ela passa sem perceber que existe aí um adendo, um sinão, para aquelas pessoas que se assemelham. Então Jesus, de alguma maneira, está dizendo o seguinte: olha, esse espírito que está ali não foi criado na mesma hora, no mesmo instante do corpo, para assumir esse corpo que aqui está. Se assemelha, ele quer dizer o quê? Aqueles espíritos que já evoluíram, aqueles espíritos que estão na caminhada, na busca da reforma íntima, que estão evoluindo moralmente, eticamente, se assemelha, por quê? Eles estarão em conformidade com todos os aspectos e os itens necessários para serem preenchidos, para poderem gozar desse reino dos céus. Se a gente não perceber, passa de uma maneira achando que, não, então realmente as crianças estão ali, já foram para o céu. E aí vai vir a doutrina dos espíritos, o Consolador prometido pelo próprio Cristo, que ele diz que pedirá ao Pai para que envie o Consolador que ficará entre nós. E aí a gente percebe que nas outras religiões as situações são mais simples, são mais, vamos dizer, tranquilas, né? Na doutrina dos espíritos, não. Ela simplesmente, o Sr. Allan Kardec faz as perguntas que eu acho que todos nós gostaríamos de ter feito, porque quando a gente lê o livro dos espíritos, a gente fica imaginando, gente, eu pensei mais ou menos isso, pensei assim. E ele se preparou ao longo das reencarnações para isso. Então, a gente vai perceber que no espiritismo não é bem assim. Aquela criança está ali, aquele espírito, perdão, está ali, iniciando a sua reencarnação num corpo infantil, com as suas potencialidades ainda adormecidas, seja para o lado positivo, ou também, se ela não tiver as potencialidades ainda, caminhando para trabalhos e para uma execução melhor, com seus vícios também, com suas falhas, com seus erros, porque nós cansamos de ver crianças que estão aí com 2, 3 anos, tocando piano, fazendo pinturas, demonstrando claramente, inclusive indo de encontro a qualquer tipo de didática, porque os próprios professores dizem, não, isso aí demoraria no mínimo 10, 15, 20 anos para esta criança, quando adolescente, quando jovem, ter desenvolvido todo esse método, esse trabalho. Se isso está ocorrendo, é porque ele está trazendo uma bagagem anterior. Como também podemos, infelizmente, ver em algumas crianças a malícia, a maldade, que vai começando a aflorar, e é por isso que aí entra o trabalho dos pais, para podar esses rebentos defeituosos, para que possa podar aquela árvore, fazendo com que ela possa se acertar e seguir adiante, buscando a evolução, que é para isso que todos nós estamos reencarnados no planeta. Aí às vezes a gente se pergunta, lembra da frase de nosso querido Raul Teixeira, que disse que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Eu sempre digo que na verdade é para quem já tem muita dívida e não consegue mais utilizar o carnê das dívidas, então já chegou ao limite, ele tem que realmente começar a resgatar e começar a tomar jeito, a modificar as suas más tendências, a modificar os seus pensamentos, a buscar uma nova ótica, porque chega um momento que não dá mais. A gente vê que temos que realmente buscar uma reconciliação com o Pai, temos que buscar o caminho através do amor, da caridade, do perdão das ofensas, porque se não for assim, não vamos chegar a lugar nenhum. E aí, o nosso querido Sr. Allan Kardec faz a primeira pergunta, na 197. Vamos ler aqui para não perdermos nada. Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E vem a resposta. Algumas vezes, ou é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência
Sobretudo, se progrediu. A gente está cansado de ver isso. Aí na 197A, pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado do que o seu pai? Isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? E realmente. Até porque os irmãos, os espíritos se reúnem nas famílias, no plano espiritual, por afinidades, por amor, por gostos, ideais, pendores e algumas, infelizmente, pelo ódio, pela mágoa, pelo rancor, pelas dívidas. Mas vão reencarnar no mesmo grupo para que possa ali, no cadinho da reencarnação, no corpo físico, na vida terrestre, começarem ali os atritos e ao mesmo tempo também começar ali o perdão das ofensas, a misericórdia, e assim poderem evoluir e caminhar. E aí vem a grande questão, na 198, o senhor Allan Kardec pergunta: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Pergunta muito interessante, Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Ou seja, todos foram criados simples e ignorantes. Saímos do amor do Pai simples e ignorantes. Se aquela criança que ali está demonstra uma grande moralidade, uma grande ética, demonstra todo um amor, demonstra toda aquela potencialidade, é porque ela já veio fazendo esse trabalho de evolução e ali está. Bem como também, nada vem de graça. Ou seja, tudo são nossas conquistas. Tudo é aquilo que nós conquistamos. Se estamos crescendo, é porque estamos buscando crescimento. Se estamos estacionados, é por nossa escolha. Se estamos ainda falhando e cometendo erros, é porque ainda estamos viciosos. E esse é o nosso momento atual. Não tem a quem culpar. E Deus, soberanamente amoroso e justo, Ele não vai permitir que simplesmente porque aquela criança que nasceu e desencarnou possa ter alguma vantagem sobre os outros que estão vivendo nas vicissitudes, lutando contra seus erros, contra as suas falhas, buscando a sua melhoria. Seria extremamente injusto para todos os outros que continuam na luta do dia a dia. E como Deus não é injusto, é soberanamente justo e bom, Ele faz com que a pessoa, aquele espírito, precise vivenciar tudo aquilo que uma reencarnação pode propiciar para ele dentro da sua programação. E aí ele vem na 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A resposta: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento de existência precedente, interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Mas sabemos que existe o suicídio, aquele que a pessoa busca de toda maneira, aquele suicídio direto, mas também existe o suicídio indireto, de acordo com o que as pessoas estão vivenciando ou estão praticando. E muitas das vezes, na grande maioria, desconhecem que estão cometendo tal ato, achando que estão fazendo um bem para si, na verdade estão fazendo um grande mal. Um exemplo disso é de nosso querido irmão André Luiz, naquele livro Nosso Lar, no filme Para Quem Viu. Ele, médico, achava que estava tudo certo, tudo de acordo, dentro daquilo que ele conhecia, dentro da vida que ele estava levando, e quando chega do outro lado, ele se vê às lides de ouvir que era suicida. E ele: não sou suicida, nunca quis acabar com minha vida, muito pelo contrário, eu queria gozar, eu queria viver bem, eu busquei tudo de melhor que podia, dentro da materialidade, dentro do dia a dia, para que eu pudesse viver bem. Como eu posso ser suicida? Mas nem todo bem que a gente acha dentro da nossa ótica acanhada é um bem. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes sempre nos alerta que 90% dos seres que reencarnam na Terra é de forma compulsória. Não tem direito a dar um pitaco, nem um palpite na sua reencarnação. Porque ainda não tem condições morais
psíquicas, emocionais, para poder administrar essa situação. E os outros que fazem esses 10%, 2%, apenas 3%, realmente tomam ciência e discutem abertamente, falam dos projetos, já são espíritos que estão mais adiantados. Os outros, mais ou menos 7%, 6%, dão apenas ali em determinadas situações que começaram o trabalho, como também estão tendo algum tipo de crédito, de merecimento pelo que estão desenvolvendo no plano espiritual, porque precisamos sempre lembrar, na Terra é muito mais fácil a evolução, no planeta Terra, na escola terrena, no hospital, presídio, como queiram dizer, sempre será mais fácil para que possamos desenvolver a nossa capacidade intelectual, moral, psicológica, emocional e tudo mais. Mas no mundo espiritual isso também ocorre. Aí vamos voltar de novo ao exemplo do André Luiz, que de uma reencarnação para outra no plano espiritual começou a sua mudança, começou a sua reforma íntima, começou a buscar o entendimento, se libertando da canga, do orgulho, da vaidade, da maledicência, do rancor, da mágoa. E aí ele começou a ver como tantos outros espíritos. Aí esses irmãos já começam, dentro daquilo que eles estão planejando, terem alguma oportunidade de dar ali também a sua contribuição. Mas a grande maioria não. Até porque, infelizmente, se for perguntar o que todos desejam, lindos, lindas, ricos, milionários, fortes, com muita saúde, mesa farta, trabalhar pouco, ganhar muito, infelizmente, ainda é a grande realidade. E muitos ainda vão até mais além. Ah, Senhor, se eu ganhar na Mega Sena da virada sozinho, só quero 10% para mim. Os outros 90% eu vou distribuir para todo mundo. Ou seja, ele ainda não conseguiu se libertar daquelas situações, né? Ainda continua com aquela barganha, ainda que de forma mental, que não seja tão exterior, mas ainda continua. Isso faz parte. Faz parte, por quê? São milênios de paganismo, são milênios de situações viciosas, são milênios de reencarnações malfadadas, são milênios de erros e de pensamentos que também um dia estavam lá atrás. Ou seja, precisamos ir modificando. Por isso que Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz, numa das passagens muito interessante, que não intentemos retirar milênios de trevas numa só reencarnação. Não conseguiremos. Isso também não é para ninguém se aproveitar, deitar no colchão da comodidade, sentar na cadeira do tenho todo o tempo da vida e não começar a sua reforma íntima. Não é assim. Mas também precisamos compreender que não vai ser na velocidade do som, da luz, que nós vamos assim, da noite para o dia, viver isso. Isso a gente percebe muito com irmãos que estão começando a caminhada no Espiritismo. Ele vai ali com toda a boa vontade, naquele momento, ele sentindo todo aquele novo potencial, aquela nova leitura, novas ideias, novas perspectivas que se abrem como uma avenida nova, depois daquela estrada toda esburacada, de terra, de poeira, e aí ele vai com tudo, e aí de repente ele dá um tropeço. Nossa, o que eu fiz? Meu Deus! Você cometeu um tropeço, vai cair, vai limpar a poeira, vai se levantar, vai dar a volta por cima e vai continuar a caminhada. Faz parte do seu processo evolutivo. Ou achas que num piscar de olhos, num estalar de dedos, vai modificar dessa maneira? E se isso acontecer, acreditem, todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, esse trabalho já estava todo feito do outro lado. Aquele tombo ali foi o que faltava, era a gota d'água que faltava para encher ali o reservatório dele, e ele, mas na grande maioria, não, ainda vamos passar por muitas situações, ainda teremos muitas situações a resgatar e muitas situações a aprender também. Vamos esquecer até o resgate, vamos colocar no lado do aprendizado, do crescimento. Não é por aí. Então precisamos, como diriam os antigos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, vamos buscar o caminho do meio e vamos buscar evitar cometer erros que já podemos evitar,
vamos buscar o entendimento, a compreensão, o crescimento, e se errarmos, nos perdoarmos, para que isso não somatize e vire uma doença mais à frente, uma doença emocional, uma doença psicológica, uma doença física. É difícil? Muitas das vezes é, mas precisamos fazer o quê? A reforma íntima. Precisamos ser mais humildes, precisamos compreender que ainda falta muito para chegarmos, pelo menos para mim, a ser um espírito evoluído, quanto mais um espírito crístico. Nunca nos esqueçamos dessa passagem que é muito interessante. Pedro estava lá matutando, pensando, e Jesus de repente olha para ele e diz: Pedro, antes da terra existir, eu já era. Aí Pedro ficou calmo, falou assim: nossa, está tranquilo. A terra, deve ter um bom tempo que a terra está aqui, e ele já era, ou seja, ele já era um espírito crístico, evoluído totalmente, chegou lá no máximo que podemos aspirar. Então, vamos com calma. E aí ele diz aqui: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Se uma existência tivesse o homem e se extinguindo-lhe, a sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano? Foi aquilo que eu falei. Seria injusto para todos os outros. Ou seja, aí muitas pessoas dizem: isso também perdeu, foi para punir os pais. Como ele diz aqui, por expiação, punição. Sim, infelizmente, muitos pais e mães estão passando por essa situação porque outrora não tiveram os cuidados devidos. Porque infelizmente outrora descuraram de ser pai e mãe, cometeram graves erros, falhas, e agora eles vêm vivenciar esse momento. Como também poderá ser em outras reencarnações de outras maneiras. Deus não necessita que nós empunhemos a espada, Deus não necessita que nós cometamos os erros para exercer a sua lei. Na verdade, ele é o bom jardineiro, que se aproveita das situações que existem. Já que a pessoa está buscando, está sintonizada naquela maneira, os avisos estão sendo dados, tudo está sendo feito. Bom, se ele quer seguir por ali, eu não posso impedir, é livre-arbítrio. Mas ele não precisa disso. Que nenhum de nós se arvore e tomar a frente para fazer justiça, entre aspas, ou para qualquer outra situação. Muitos desses irmãos também que desencarnam dessa maneira foram aqueles que em outros tempos cometeram aborto, direto ou indiretamente, que participaram de certas situações, e agora eles vão viver esse momento para que possam o quê? Continuar a sua evolução. Porque aqui vamos começar agora a ver o que acontece do lado de lá com esses irmãozinhos. Por quê? Nós podemos ver que na doutrina o que ela diz? O espírito desencarna, ele volta a ter todo o seu vigor, correto? Ele se liberta do corpo físico, não importa se era de uma criança ou de um idoso, não importa. Ele se liberta e ali ele consegue ter todo o vigor. O grande problema está nas ligações fluídicas que prendem aquele irmão que está desencarnando ao seu corpo físico ainda. Quanto mais somos apegados, quanto mais somos materializados, quanto mais somos e vivemos pela matéria, mais dificuldade nós teremos para nos libertar dos laços fluídicos que prendem ao corpo físico. Mas existem outras situações que também pesam bastante, que nós vamos ver aqui em vários casos mais à frente, que é a questão emocional psíquica, que existem esses laços também. Normalmente, quando o espírito, já adulto, está no momento do desencarne, ele está desencarnando, que chegou a hora dele, chegou o seu momento, ele é auxiliado por seus mentores espirituais e outros espíritos e outras equipes, independente de qualquer religião, porque a misericórdia de Deus é para todos, o amor de Deus é para com todos. Então, muitas vezes a pessoa diz, que nem eu já ouvi falar, uma vez uma pessoa falou assim, nós espíritas passamos por isso, e aqueles irmãozinhos, que não são da nossa religião, como é que eles conseguem se libertar? Ora, existem equipes que estão trabalhando para fazer esse tipo de serviço. Por isso que existem muitas moradas na casa de meu pai.
E a questão de habitar essas moradas não está no fundamento religioso, porque eu sou cristão, muçulmano, budista, ou até mesmo ateu, que muitas pessoas se espantam, né? Nossa, ateu, ele não acredita em Deus, não acredita em nada. E às vezes ele tem uma postura, uma dignidade, uma ética, um posicionamento, sem acreditar em nada, que é o pior, ele espera o nada. Muito melhor do que muitas pessoas religiosas, né? Que estão cometendo toda sorte de barbaridade e de atos que causam tristeza. Mas, voltando, aqueles irmãos são auxiliados para se libertarem desses laços, para que possam seguir aonde tem que seguir dentro do plano espiritual. Muitos desses irmãos que desencarnam ainda pequeninos, eles não conseguem se desvencilhar. Eles continuam vivenciando aquele momento. Isso é por acaso? Não. É porque eles necessitam, com certeza, passar por aqueles momentos, passar por toda aquela trajetória, para que possam ali aprender novas situações, para que eles possam ali, ainda que gradativamente, ainda que demore, tudo aquilo que eles necessitam para o seu fortalecimento moral e espiritual. Nada na lei de Deus é sem utilidade. Nada na lei de Deus é por acaso, e não passa um minuto a mais, então também não passa um minuto a menos do que é necessário, para que se possa criar novas perspectivas de crescimento. Outros fatores que existem também, né, que o planeta ainda não está adequado, ainda não está totalmente de maneira a poder receber essas crianças, infelizmente. Nós vemos o próprio Dr. Bezerra de Menezes e o Dr. Eurípides Barçanufo dizem que um monte de pessoas, de crianças, desencarnam em eternidade por causa das questões ainda da água, saneamento, esgoto, falta de medicamento, falta de médico, falta de alimentação. Ou seja, eles estão ali por algum motivo, mas que não era determinante que eles partissem. E aí nós vamos entrar na questão de um outro karma que existe. O karma coletivo. Os erros e falhas daquela sociedade que está ali vigente. Como também tem os karmas individuais, quando nós diretamente provocamos a situação ou deixamos de ter o devido zelo e devido cuidado. Então tudo isso faz parte do que está acontecendo no planeta. Agora, esse irmãozinho, ele desencarnou e ele vai continuar no plano espiritual da forma que ele quer, porque ele já teve conquistas, conseguiu se desvencilhar, conseguiu aparecer para aqueles que ele ama, como criança, ou mais à frente, já como adulto. Muitas mães relatam que em sonho viram seus filhos crescidos e perderam seus filhos em tenra idade. Como isso? Simples. Ele continuou o crescimento ou ele adiantou e apareceu na forma que ele queria. Como tem muitas pessoas que desencarnam idosas e daqui a pouco, depois de um certo tempo, passada a perturbação, toda aquela situação, a gente vai ver que ele aparece em sonho, novo, jovem, revigorado, bem. Isso acontece. Isso faz parte. Mas para isso, precisa saber se desvencilhar da parte psíquica que prende. E muitas das vezes aquela criança está ali para que ela possa também se desenvolver. Aí nós vamos ver aqui que ele diz que assim tem que ser, pois que se
desembaraça de seu invólucro corporal. Entretanto, ele não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço existe entre ele e o corpo. Isso é em geral para todos, mas para aqueles que são pequeninos, que estão com a sua capacidade de lucidez, de entendimento reduzidas, porque, como dizem vários espíritos, desencarnar é simples, é mais fácil, apesar de toda a questão da perturbação, de toda aquela situação que se vê, dependendo da situação em que ele desencarnou, um acidente, uma doença, enfim. Mas reencarnar é mais complexo. Por quê? O perispírito vai sendo reduzido. A pessoa vai perdendo a consciência de si, para que, no determinado momento, haja essa união do espírito com o corpo na hora do parto e ali ela começar a sua nova trajetória. Imagina, ela desencarna naquele momento, ou em tenridade. Ele vai precisar de auxílio da espiritualidade para se libertar de todos aqueles laços e mais aqueles que ele está vivendo emocionais. Por isso que muitas das vezes aquela criança, ela vai gradativamente crescendo no plano espiritual até determinada idade, como se ela estivesse encarnada, vivenciando tudo isso num hospital espiritual. Aqui ele diz uma situação bem interessante. Na quarta obra basilar da codificação, O Céu e o Inferno, publicada pela primeira vez em 1865, temos precisamente na segunda parte, capítulo 8, a oportunidade de analisar uma comunicação de alto teor filosófico, que revela a rápida emancipação do espírito Marcel, desencarnado alguns meses antes, aproximadamente aos 8 anos de idade, após atrozes sofrimentos que ele já havia superado de maneira exemplar. Nós percebemos que é um espírito que está em condições evolutivas francas, que está evoluindo, que ele passa por toda a situação no corpo físico e ainda consegue consolar, consegue auxiliar, consegue estimular os seus pais, e ele, quando desencarna, passado alguns meses, ele já apresenta a sua forma, conquista. Mas a grande maioria que passa por essas situações consegue fazer isso? Não. Essa que é a realidade. Eles não conseguem. E vai dizer aqui, anos mais tarde, já no Brasil, um triste episódio marcaria sensivelmente a vida de um casal, Francisco e Terezinha Cruanes. Foi numa tarde ensolarada, numa fazenda do interior de São Paulo, quando a pequena Fernanda Cruanes, de apenas 4 anos de idade, cai do trator em que se encontrava, vindo a desencarnar em 8 de agosto de 1981. Menos de 12 meses após o ocorrido, exatamente em 30 de julho de 82, Fernanda se manifesta através da mediunidade segura e abençoada de Francisco Cândido Xavier, o homem das cartas, né? Aquele que recebia as cartas do outro lado para esse. Ele fez um trabalho fantástico, realmente de um espírito de grande envergadura. Em comunicação reproduzida na obra, estamos no além, solicitando aos seus pais que não se entregassem tanto ao desespero, quanto frequentemente vinham fazendo, posto que todas aquelas sensações de sofrimento lhe eram integralmente transmitidas. Declarava ainda que a sua avó Geni, também desencarnada, conduzia as mãos durante a comunicação, pois que ela se ressentia da dificuldade de não saber escrever, revelando um condicionamento psíquico comumente observado na maioria dos espíritos precocemente desencarnados, sem prejuízo, porém, da consistência de sua mensagem que causava uma situação evolutiva satisfatória. Como ela era criança, que ainda não estava alfabetizada, ela estava ainda no plano espiritual, vivenciando também o analfabetismo ainda. Então a gente vê que transpor esse portal não é muito diferente do que se continuássemos na vida física. É lógico, em dimensões com
as sutilezas materiais que lá existem, que são mais fluídicas do que aqui, seja no umbral, ou seja nos lares assistenciais, no nosso lar, não importa, é tudo mais fluídico, mas continua ali praticamente nas mesmas situações. Por quê? É o que eu sempre digo em todas as palestras. Muitas pessoas acham que o simples, baixar dos panos, como diz André Luiz naquela bela citação, resolveria o problema? Não. Se hoje algo acontecesse, todos nós desencarnássemos coletivamente nesse exato momento, nós continuaremos ser o que fomos até um minuto antes de desencarnarmos. Ninguém vai virar entidades diabólicas e assombrosas, maléficas, como também ninguém vai se nimbar de luz e sair evoluindo, indo para o nosso lar, ou indo para um mundo já de regeneração, sem ter mérito, ou sem ter feito o dever de casa, sem ter conquistado. Vamos continuar sendo o que somos. Porque isso faz parte da perturbação e faz parte também ainda do nosso condicionamento. Porque em natureza nada dá salto. E aí a gente vê aqui que essa irmãzinha, ela não tinha aprendido a ler e escrever, então do outro lado ela também ainda não sabia ler e escrever, e precisava da avó para fazer a comunicação via a psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Informação igualmente preciosa nos deu André Luiz em sua obra intitulada Entre a Terra e o Céu. Quem não leu, leia. Eu digo que depois da codificação, dos 5 livros da codificação, as obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, é praticamente uma obrigatoriedade a todo aquele que professa o Espiritismo. Porque vai trazer elucidações, explicações e uma gama de informações que é muito importante para que nós possamos compreender. A leitura das obras básicas não precisa nem falar, mas a leitura das obras acessórias, ela nos traz as explicações e traz as histórias, os enredos, tudo aquilo que acontece. E o mais interessante, nessa obra toda de André Luiz, que 90% daqueles irmãos, todos que lá estão, diria até um pouco mais, mas vamos deixar em 90%, cometeram falhas terríveis, cometeram erros atrozes, e eles, através da boa vontade, através da renúncia, através da reforma íntima, através do sofrimento, através do querer amar, do querer se modificar, se transformaram em espíritos iluminados e venturosos e por aí afora. Porque muitas das vezes nós achamos, que porque já cometemos erros e falhas, não somos nem merecedores do nosso próprio perdão. E que não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Vamos sim, com a graça de Deus e com a nossa vontade. Façamos a nossa parte, que o resto, com certeza, vai se encaixando. Então ele diz aqui, conta-nos ele, que em determinado momento no plano espiritual, passa a ouvir uma suave melodia. Ao se aproximar, percebe que a música era entoada por um coro de crianças felizes e sorridentes, em meio a paisagens de rara beleza. Ele se encontrava no lar da bênção, um misto de escola de preparação para a maternidade e abrigo para espíritos que haviam desencarnado na infância. Algum deles, naquele exato momento, recebiam a visita de suas mães ainda encarnadas, que para lá se deslocavam por ocasião do sono físico. Escolas para mães. Muitas mães, muitas mulheres na Terra dizem, nossa, não existe escola para aprender a ser pai e mãe, não existe escola para maternidade. Existe sim, talvez você tenha faltado àquela aula, ou você talvez ainda não esteja preparada ainda em condições de ter participado ou ainda não será mãe nessa reencarnação. Mas existem escolas, e em tudo tem a bondade. Ninguém fica deserdado de tudo. Aquela criança que desencarnou em eternidade nova está lá, e a mãe vai lá se reencontrar para aplacar, para acalmar, para lhe trazer um pouco de paz ao seu coração também. Então a gente vê
que em toda a obra de Deus, por mais que tenhamos errado, por mais que tenhamos falhado, fracassado, tem sempre um copo d'água para mitigar a sede daquele que está em sofrimento moral. Tem sempre uma mão estendida, um olhar carinhoso, uma palavra amiga, um gesto de amor, de misericórdia. Ou seja, nenhum de nós, encarnados ou desencarnados, estamos abandonados à própria sorte, como muitos dizem. Não, isso não existe. Continuando, André Luiz, então, fascinado com o que via, questiona se haveria ali cursos primários de alfabetização, ao que a dirigente daquele educandário responde afirmativamente, pois que se tratava de um verdadeiro estabelecimento de ensino no além, que abrigava à época cerca de 2.000 espíritos desencarnados em tenra idade, que lá permaneciam até reunir condições para retornar ao plano físico, o que se dava na maioria das vezes antes que o espírito retornasse à sua compleição adulta. Olha que maravilha! Aquele espírito está ali, não vai voltar à forma adulta para depois ter que fazer uma miniaturização do seu perispírito, o esquecimento, e ele já reencarna. Muitas das vezes reencarna na mesma família. Nós vamos ver isso na Escola do Além, que é um livro de nosso querido Francisco Cândido Xavier. É um livro pequenininho, de 30 páginas. E ele vai dizer o seguinte, que existia uma irmã chamada Verinha, e ela desencarnou, como também a Cláudia Gagliassi, que é a autora espiritual do livro, das 33 folhas, e ela está no plano espiritual, e lá ela trabalha com essas crianças. E 10 anos após, 8 anos após, Verinha ainda, sem ter crescido, sem nada, ela seria reconduzida para sua própria mãe, para que ela voltasse para sua mãe, pois assim tinha de ser. Só que existe livre-arbítrio, não estamos aqui criticando ninguém, nem tomamos esse tipo de pensamento, pelo amor de Deus, mas a irmã estava tão abalada, tão triste com aquilo tudo, que fez uma laqueadura e se tornou irreversível. Por isso precisamos ter muito cuidado ao tomarmos determinadas posições, determinados pensamentos, porque nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio, né? Então, determinada situação que nós pensamos e tomamos a decisão, depois fica complicado. Mas, no caso da Verinha, a situação foi contornada. Por quê? Porque a irmã, a tia dela, era louca para ser mãe, estava querendo ser mãe e estava buscando essa situação. Então, foi feito todo um trabalho, um desdobramento, levando a mãe, que não podia, levando a tia, e a tia concordou plenamente em aceitar a Verinha de volta, e que agora seria sua filha e não mais sua sobrinha. Deu certo essa situação? Deu. Mas, infelizmente, também nas leituras, em várias passagens, existem outras situações que não acontecem dessa maneira. E aí a criança tem que ir para um outro lar, onde vai acontecer uma outra situação, até que talvez ela possa chegar àquela família outra vez. Então, precisamos ter bastante cuidado, bastante atenção, quando tomamos certas decisões, principalmente na área genésica, quando nós criamos empecilhos reprodutivos, seja por motivo A, B ou C, não vamos aqui entrar em discussões, mas precisamos ter essa consciência que as situações podem surgir mais à frente totalmente diferentes. Então a gente está vendo que por N fatores essas crianças demoram. Como existem também situações que está no próprio Livro dos Espíritos, que diz que por que aquele espírito, aquele corpo não tinha um espírito e assim aconteceu? Porque era necessário para os pais passarem por aquela situação. Essa é realmente diretamente para os pais. Tanto que o próprio Espírito de Verdade diz, não,
Em muitos casos, aquele corpo nunca teve um espírito pré-determinado. Apenas existia a vida orgânica. Então, esse aí realmente era endereçado àqueles pais que tinham necessidade de passar por esse momento, por esse sofrimento, para que pudessem resgatar alguma falta ou para que pudessem aprender ainda e modificar os seus pensamentos, modificar a sua posição diante da vida e até mesmo diante de muitas das vezes, né, do mau uso que fizeram das suas áreas genésicas no campo sexual. Como a hora já nos alcança, vamos ler aqui e aí é para quem está com os filhos ainda, graças a Deus que estão aqui. É uma página da psicografia de Francisco Cândido Xavier, do autor Emmanuel. Ajudar o filho. Ajuda o teu filho enquanto é tempo. A existência na terra é a vinha de Jesus em que nascemos e renascemos. Quantos ouvidam seus filhos a pretexto de auxílio ao próximo e acabam por fardos pesados a toda a gente? Quantos se dizem portadores da caridade para o mundo e relegam o lar ao desespero e ao abandono? Não convertas o companheirinho inexperiente em ornamento inútil, na galeria da vaidade, nem lhes armes um cárcere do egoísmo, arrebatando-a a realidade dentro da qual deve marchar em companhia de todos. Dá-lhe, sempre que possível, a bênção dos recursos acadêmicos, mas, antes disso, abre-lhe os tesouros da alma para que não se iluda com as fantasias da inteligência quando procura agir sem Deus. Ensina-lhe a lição do trabalho, preparando-o simultaneamente na arte de ser útil, a fim de que não se transforme em alimária inconsciente. Os pais são os ourives da beleza interior. O buril do exemplo e a lâmpada sublime da bondade são os instrumentos de tua obra. Não imponhas à formação juvenil os ídolos do dinheiro e da força. A bolsa farta, na alma vazia de educação, é roteiro seguro para a morte dos valores espirituais. O poder sem amor gera fantoches que a verdade destrói no momento preciso. Garante a infância e a juventude para a vida honrada e pacífica. Que seria do celeiro se o lavrador não preservasse as sementes? Quem despreza o grelo frágil e indigno do fruto, do fruto. Faze de teu filho o melhor amigo, se desejas um continuador para os teus ideais. Que será de ti se, depois de tua passagem pela vida física, não houver um cântico singelo de agradecimento endereçado a teu espírito, por parte daqueles aos quais deves amor, que recolherás na seara da vida, se não plantares o carinho e o respeito, a harmonia e a solidariedade, nem mesmo no canteiro doméstico. Não reproves a esmo. A tua segurança de hoje lança raízes na tolerância de teu pai e na doçura das mãos enrugadas e ternas da tua mãe. Esqueça a cartilha da violência. Que seria de ti sem a paciência de algum velho amigo ou de algum mestre esquecido que te ensinaram a caminhar? O destino é um campo restituindo invariavelmente o que recebe. Ama teu filho e faze dele o teu confidente e companheiro. E quando puderes, com o teu entendimento e com o teu coração, auxilia-o cada dia, para que não te falte a visão consoladora da noite estrelada na hora de teu repouso e para que te glorifiques em plena luz no instante luminoso do despertar. Queridos irmãos e minhas irmãs, que possamos vivenciar todos esses ensinamentos, que possamos ter uma palavra de consolo, de amor e de carinho para aqueles que perderam seus entes, para aqueles que a doença ceifou a vida daquelas mães que esperavam com tanta alegria o nascimento de seu pequenino. Que possamos compreender que estamos todos de passagem,
e que precisamos nos unir cada vez mais ao amor do Cristo, ao trabalho no bem. Que possamos passar pelas provas sem perdermos a ternura, o amor, a compaixão e a misericórdia. Por mais difícil que seja a luta, saibamos que se estamos vivenciando esse momento, é porque necessitamos. E em tudo acreditem, por mais doloroso que seja, tenha a misericórdia e o amor do Cristo. Que possamos olhar para as crianças e depositar carinho, atenção. Que possamos, como seres sociais que somos, fazermos de tudo para que não percamos o maior tesouro e o maior valor das nossas sociedades, que é a infância, que é a construção de cidadãos, em homens e mulheres dignos, decentes, ainda que cometendo falhas e erros, porque o plano ainda é de expiações e provas. E de acordo com a própria doutrina, somente em mundos crísticos não existe mais o mal. Ou seja, até lá, ainda vamos duelar, muitas vezes, não contra ninguém, nem contra o outro, como nós adoramos fazer e pensamos por ser mais fácil nessa luta entre o bem e o mal, que na verdade se trava dentro de cada um de nós. Se trava quando temos um pensamento infeliz, mas que ao mesmo tempo é ganha quando nós afastamos esse pensamento através de uma prece e pensamos que já não queremos mais isso para a nossa caminhada. Que possamos olhar para a frente com alegria e destemor, e que possamos sempre saber que Jesus está de braços abertos a nos aguardar, esperando por cada um de nós, e Ele sabe que todos nós conseguiremos, no final da caminhada, voltar ao seio do Pai, conduzido pelas suas mãos amorosas. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Cristo possa continuar com todos.